Deus, a graça e a paz do Senhor. Esses dias, uma semana ou duas, o pessoal aqui ministrando a palavra e veio à minha mente uma frase que está em 2 Coríntios 6, 1 a 2. O Senhor falou muito no meu coração e eu me propus compartilhar com a igreja. E esse título que eu coloquei para compartilhar com os irmãos está aí no verso 1 desse capítulo 6 de 2 Coríntios. Não recebais a graça de Deus em vão. E quando eu imagino a graça, eu tenho uma passagem do Senhor Jesus Cristo que toca profundamente o meu coração, eu acho extraordinário. Eu acredito que muitos corações aí devem sentir isso. Quando Jesus estava perante lá as autoridades, os sinédrios, os sumos sacerdotes, aquela turma lá do templo, né, sendo interrogado. Mas antes disso, o Senhor disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro fez aquele estardalhaço, né, que nós conhecemos, né? Ele é um homem assim, sanguíneo, como diz o ditado, bateu, levou, né? Então, ele fala: de jeito nenhum, né, Senhor Jesus? Mas esse homem foi durão, valente, né? Ele foi atingido por um olhar fulminante. Isso toca muito meu coração, né? Ele estava lá ao redor do fogo lá, com certeza naquela época estava frio, né? Ele aquecendo lá, e o galo negou as 3 vezes, né? E ele continuou negando que não conhecia o Senhor Jesus para se salvar, né? Salvar sua pele, salvar sua vida, por medo, por insegurança, né? E Jesus olhou para ele. E aquele homem de pedra, aquele homem forte, ele desmanchou. Ele desmanchou, né? E tem um hino que eu acho espetacular, né? O seu maravilhoso olhar. O seu maravilhoso olhar transformou a minha vida, transformou a vida de Pedro, né? Essa é a graça do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Pedro falou assim: meu Deus, como eu pude fazer isso, né? E Jesus, com aquele olhar, disse para ele assim: Pedro, eu te amo de uma maneira tão extraordinária e eu conto com você, Pedro, né? Acho que aquele lado deve entrar no coração do Pedro, né? Aquele olhar fulminou Pedro, transformou Pedro, né? E é isso que nós precisamos buscar do Senhor Jesus. Esse olhar, né? Essa graça que Ele tem para nós. E o Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não recebais a graça de Deus em vão, né? E até aquele momento, com certeza, Pedro tinha recebido essa graça em vão, né? Porque ele estava baseado nas suas forças, né? Mas ele se derramou, falou assim: eu não sou ninguém, eu não sou nada, né? Eu falhei com meu mestre, né? Mas ele ainda continua crendo em mim. Então, eu quero ler com os irmãos esse texto tão pequenininho e compartilhar com Deus falou no meu coração. Está escrito assim em 2 Coríntios 6, verso 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, Paulo está dizendo: vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, a cada dia que você está ouvindo a palavra do Senhor, essa mensagem da graça, do amor de Deus, é o momento de você ser transformado. É o momento de você ser nova criatura. Deus está convocando você para isso, né? A graça de Deus, nós sabemos disso, nós falamos muito sobre esses últimos dias, né? A graça de Deus é o fator imprescindível para a salvação. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma forma ou de alguma maneira possa substituir a graça de Deus.
Ela é infalível. Ela é cheia do amor de Deus, como a gente viu nesse olhar maravilhoso de Jesus. A graça é mais que suficiente para salvar, para restaurar o pecador das garras do pecado. Precisamos conhecer alguns dos seus aspectos para que possamos extrair o melhor dela em nosso relacionamento com Deus. Ela nos é dada mediante o arrependimento sincero, o reconhecimento da morte de Jesus e da sua ressurreição ao terceiro dia como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a graça de Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos, e separados, e fomos e somos da presença, da glória de Deus, né? Todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus. Então nós não temos que acrescentar nada para que sejamos salvos, para que sejamos transformados. O Senhor Jesus, maravilhoso, Ele fez isso por nós na cruz, ou até chegar à cruz, né? Porque Ele trouxe para nós o caminho, que é Ele mesmo. Trouxe para nós o ensinamento, trouxe para nós a instrução, né? A revelação. E quando a gente fala de graça, nós imaginamos ou interpretamos na pessoa do Senhor Jesus, e realmente o é, né? Porque Ele existe desde a fundação do mundo. Mas quando nós formos pensar em graça, nós vamos ver isso desde a criação. Desde a criação, né? E você que quer entender melhor sobre a graça, que você quer compreender melhor, venha na próxima aula na Escola Bíblica Dominical, às 17 horas, né? Que o Bruno, ele vai falar bem sobre isso aí, bem melhor do que eu, sobre a graça do Senhor Jesus. Deveria falar esse domingo, né? Mas a gente teve um encontro com as crianças, que foi maravilhoso, extraordinário. E a gente pôde ver também o quanto o Senhor Jesus precisa de nós, necessita de nós, necessita do nosso empenho, necessita da nossa força, necessita da nossa disposição, né, para glorificá-lo, para engrandecê-lo, né, transformando crianças através do nosso testemunho, através das nossas vidas. E a gente vê o quanto que as crianças estão prejudicadas. Prejudicadas porque nós, como adultos, não temos sido um espelho adequado para eles. E nós precisamos ser isso. Mostrar o amor de Deus. E eu tenho certeza que ele observaram um pouquinho do amor de Deus, porque essa equipe que estiveram lá, eu fiquei radiante, né? O quanto que essa turma trabalhou, alegre, né? Feliz, né? Com aquelas crianças, porque criança dá trabalho, né? Dá canseira, né? Mas eu vi quanto que a turma estava feliz e alegre, né? Com esse trabalho. E nós precisamos de obreiros. Nós necessitamos de obreiros. Precisamos. A gente viu ali que algumas pessoas que não tinham experiência nenhuma, né? Mas que tem assim um quezinho, né? Para se desenvolver, para trabalhar com as crianças, né? Então o Senhor, Deus Todo-Poderoso, manifestou essa graça lá no Éden, né? O que Ele fez lá no Éden? Para nós. Diz o seguinte: façamos o homem, né? A nossa semelhança, conforme somos. Isso Deus disse, né, para si mesmo, na pessoa do Filho e do Espírito Santo, né? Façamos o homem. Essa é a graça de Deus. E agraciou esse casal, esse homem, né, na presença do Senhor, que ele não precisava de nada, de nada. Deus o abençoou de uma maneira tão extraordinária, né? E o que é graça de Deus? Graça é a concessão de bondade a alguém que não tinha direito. É um favor imerecido. Isso é graça. O amor generoso, ou o dom de Deus pelo qual em Cristo a salvação é concedida ao homem. Esse é a graça, é um dom de Deus generosamente concedido a nós, né? E nós precisamos tomar posse desse dom. É um presente através do sacrifício de Cristo para aqueles que estão dispostos a recebê-lo. Não é isso? O que diz lá em Efésios 2, 8 e 9? Pela graça,
sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Então, a graça é isso. Ela é um dom de Deus, ela vem de Deus. Você não precisa de nenhum esforço para completar ou para realizar essa graça, porque ela veio gratuitamente da pessoa do Senhor Jesus. E João diz que todos receberam, não é isso? Todos receberam essa graça, independente. Lá em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo quem? Todos os povos, branco, preto, índio, né, amarelo, dos olhos apertados, regalado, né? Deus amou todos de uma maneira tão maravilhosa, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça, a graça é de todos. A graça é de todos nós. E o apóstolo Paulo aqui fala para nós: não recebais a graça de Deus em vão, né? Hoje é o dia, no verso 2, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da sua transformação, não deixe para amanhã, hoje é o dia, né? A graça de Deus não se manifestou de forma exclusiva para um ou para outro, mas para toda a humanidade. Então a graça é de todo mundo, todos nós recebemos a graça do Senhor Jesus, né? Um exemplo da graça do Senhor Jesus: hoje choveu. Choveu para uns e não choveu para outros. Exclusividade, né? Mas para mim não, porque para mim choveu, Deus choveu. Porque eu vim de Aparecida para cá, peguei 3 chuvas. E 3 não chuva. Nós passávamos, choveu assim, nossa, mas está chovendo, estou aqui, Toró, não foi? Aí de repente, não está chovendo mais. Né? Aí de repente está chovendo de novo. Né? Então a chuva é uma bênção de Deus, o sol é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus para nós. Né? Nós observamos isso, nós crentes, às vezes observamos muito isso, sabe? Tem pessoas aí que não conhecem o Senhor Jesus, que não conhecem a Deus, né? E que planta, que trabalha, que se torna milionário, né? Cheio do dinheiro, cheio das boas vidas aí, né? E nós que servimos o Senhor, às vezes ficamos aí na dificuldade, né? Mas por que isso? Porque o que eu sou, eu sei que Jesus, eu sou, né? É porque a graça de Deus, ela é indiscriminativa. Ela é para todos, tanto para um quanto para outro. E para essa turma que está cheia do dinheiro, é um dom que Deus dá, não é? Porque não é todo mundo que vai ser rico, né? Embora a riqueza está para todos aí, mas é um dom que às vezes a pessoa utiliza, né? Às vezes exerce esse dom e se torna rico. Ou é um mandamento do Senhor Jesus, não é? Lá no Éden mesmo, quando o Senhor Jesus, Deus falou para assim, Adão, ó, você dá licença aqui do jardim, e você vai fazer o quê? Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. E através do seu trabalho você poderá ficar rico, né? E aí muita gente trabalhando, inclusive os incrédulos, aquele que não conhece Deus. Trabalha, ganha dinheiro. Ou às vezes a palavra de Deus fala o seguinte, que lá no mundo tem muitas pessoas mais espertas nas suas astúcias do que no reino da luz, não é isso? A palavra de Deus não fala isso? Então, às vezes tem muita gente espertinho lá fora, que está cheio do dinheiro, né? Lá em Brasília, por exemplo, tem muita gente esperta, não tem? Né? Então, a graça de Deus é para todo mundo. E muitas pessoas estão recebendo essa graça em vão. Aí vem a diferença. E muitas dessas pessoas estão recebendo essa graça em vão. Ganha dinheiro, usufrui das coisas deste mundo, mas está em vão. Por quê? Porque não permite que essa graça transformadora, renovadora, transforme a sua vida. Faça de você um pequeno Jesus, um discípulo do Senhor Jesus, uma vida transformada, santificada. Então a graça do Senhor Jesus está para todos. Aleluia! E nós recebemos. Nós recebemos a graça de Deus. Todos nós recebemos, de uma forma ou de outra. Usamos ela de uma forma ou de outra. Não é isso? Qual é o benefício da graça de Deus? A aceitação deste dom requer nossa disposição para aprender as coisas de Deus. Devemos buscar as coisas de Deus.
Então, essa turma que está dando bem lá fora, eles estão recebendo a graça de Deus. Né? Mas o benefício, que é aceitar este dom, com a disposição para aprender as coisas do Altíssimo, muitas vezes não estão fazendo isso. Então a graça do Senhor Jesus está sobre eles, mas está em vão. Né? E você, que está recebendo essa graça do Senhor Jesus, buscando conhecimento do Senhor, entendimento da palavra, buscando, orando, jejuando, sendo uma vida nova, transformada, nascido do Espírito Santo, nascido da palavra, não está em vão. Nós precisamos entender isso, sabe? Essas coisas que nós avaliamos nos nossos olhos, muitas vezes, como diz a palavra do Senhor, enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Não é isso? Aquele jovem chegou perto do Senhor Jesus e perguntou para ele o que ele precisava para aceitar a vida eterna, né? Muito rico, não foi? Ele falou: você conhece a palavra, conhece a lei? Conheço, os mandamentos. Fez uma sabatina com ele, não foi? Você acabou que tirou 10, né? Não foi? Ele estava cheio da graça do Senhor. Por quê? Porque ele entendeu a palavra de Jesus, compreendeu a palavra de Jesus. Mas Jesus fez para ele um desafio. Tudo bem, falta para você uma coisa. Vai lá e vende tudo isso que o seu coração está preso, está agarrado. Dispa disso aí, liberta disso aí. O que ele fez? A graça estava em vão, se entristeceu, se aborreceu, porque a graça de Deus na sua vida estava em vão. Não estava no poder, na unção do Espírito Santo. Por isso nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, receber essa graça do Senhor Jesus, que transforma o nosso coração, transforma a nossa vida e nos traz riqueza, que a traça, né? Nós até pregamos lá para as crianças, que a traça, as ferrugem, não vai corroer, né? Aleluia. A graça pode nos tirar do estado atual e elevar-nos aos padrões dos céus. Está escrito em Efésios 2, 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2. Está escrito assim. Aleluias. Glória a Deus. A graça pode nos tirar do estado atual e elevar-nos aos padrões dos céus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, os príncipes das trevas aí, o Espírito que agora está atuando nos que vive na desobediência. A graça de Deus não se manifestou de forma exclusiva, aleluias, não. A alegria da salvação está ao alcance de todo aquele que nele crê. Completando esse item, a graça pode nos tirar desse estado atual de pecado, de desobediência e elevar-nos aos padrões dos céus. Efésios 2, 1, 2. E a alegria da salvação está ao alcance de todo aquele que nele crê. Tito 2, 11 a 13. Tito 2, 11 a 13. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Não foi isso que eu falei? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, tanto os bons como os ruins. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, o pecado, né? As paixões deste mundo, as paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Maranata. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, não receber essa graça do Senhor Jesus em vão. Aguardar o Senhor Jesus que está chegando. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei com o meu coração apertado. Gente do céu, eu não posso receber essa graça de Deus em vão. Eu quero ser transformado, santificado e aguardar Jesus, igual os meninos estão aguardando com a mala para ir para o acampamento, né? Eu quero lá prontinho para entrar naquele ônibus e ó, né? E chegar lá e falar: não, gente, o próximo fim de semana continua, né?
Conte no outro no final de semana. Não recebais a graça de Deus em vão. Por que não recebais a graça de Deus em vão? Receber a graça de Deus em vão é rejeitar a oferta da reconciliação. É escarnecer da graça, é fazer pouco caso do amor de Deus e virar as costas para Deus. Vamos completar Efésios 2, 8, 9. Está escrito lá 2, 8, 9. Vou ler de novo para completar. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Esse dom é para todos. Nós devemos utilizá-lo de uma maneira adequada. Não por obras, para que ninguém se glorie. E o verso 10, o que está escrito lá? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que praticássemos. Então aí é o motivo da gente não receber essa graça de Deus em vão. Porque nós somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela, né? Aleluias. Então nós não devemos, em nome do Senhor Jesus, praticar a graça de Deus em vão. Judas recebeu a graça de Deus, mas não permaneceu nela. Mateus 26, 14, 16. Não vamos ler, não. Judas também, quando o Senhor Jesus escolheu aqueles 12 lá, ele derramou sobre ele a graça do Senhor Jesus, não foi? Ele o convocou, o convidou, né? O arregimentou para esse exército maravilhoso dos 12, que fez coisas extraordinárias e que trouxe essa palavra, essa mensagem maravilhosa que está aqui na nossa mão, no nosso coração neste momento, não é isso? E Judas, ele recebeu a graça de Deus em vão, não foi? Adão e Eva receberam a graça de Deus, mas não permaneceu nela. Não foi isso que aconteceu? E muitos de nós aqui ficamos culpando ele, né? Esse Adão, quando nós chegamos no céu, nós mandou cascudo dele, né? Esse Adão, não é? Vamos quebrar o pescoço. Por isso não vamos quebrar o pescoço dele, não, porque senão a gente vai cair da graça de Deus, né? Nós vamos lá colocar uns grampos nele lá, assim, e ajustar ele lá. Adão e Eva receberam a graça de Deus, mas não permaneceu nela. Gênesis 2, 7, 8, 15 a 17 ou 21 a 23, né? Nós vamos ver isso. Assim, aquele que julga estar firme. Essa é mais uma advertimento, né? Esqueci a palavra, complicou. Advertência. É mais uma advertência do apóstolo Paulo. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está firme, não caia, não receba a graça de Deus em vão. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora, hoje é o tempo, é o dia da sua salvação, da sua transformação. Aleluia. Oh, Jesus, nós não podemos receber essa graça de Deus em vão. Jesus fez um trabalho maravilhoso, né? E Pedro entendeu isso, né? Aquele olhar maravilhoso. Nós temos que olhar para aquele olhar de Jesus, de transformação, de mudança de vida, né? Glória a Deus. E para concluirmos essa mensagem tão pequenininha e abençoada, não há nada que o homem possa fazer nessa terra que impressione Deus, a não ser, olha o que impressiona Deus, não há nada que um homem possa fazer nessa terra que impressione a Deus, a não ser um espírito arrependido, quebrantado e um coração contrito, voltado para a presença do Senhor Jesus. Isso está escrito aonde? Lá em Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. É isso que Deus busca na vida de um ser humano, na vida do homem, um coração quebrantado. Foi isso que aconteceu com aquele coração duro de Pedro, quando Jesus bateu com aquele olhar, desmanchou. Foi como a bomba atômica, né?
estraçalhou ele, aquele homem. Então, um coração quebrantado, um coração contrito, arrependido, que confessa o Senhor Jesus, Deus não vai desprezar. Aleluia! Apocalipse 2, 25 e 29 está escrito o seguinte: mas o que tendes aí, o que você tem, que Deus passou para você, o dom que Ele te deu, retende-o até que eu venha. Jesus está dizendo isso para você. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, as minhas palavras, os meus preceitos, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia! E com a vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também se recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a maravilhosa, a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Maranata, Jesus está voltando. Aleluia. Deus os abençoe. Glória a Deus. Enquanto o pastor vai louvar, eu queria que você pensasse um pouco, né? Sobre essa palavra, a graça, né? Graça é amor imerecido. Às vezes a gente pensa, né, que para a gente ter alguma coisa, a gente tem que merecer, né? Um dos meninos que me procurou, fiquei mais ou menos meia hora conversando com ele. Ele chorou, teve uma crise de ansiedade. E na conversa com ele, eu senti que ele estava sentindo culpa. Eu disse, o que você está falando é porque você está sentindo culpa. Aí eu falei, sentindo culpa de quê? E ele não soube me dizer mais ou menos o que ele estava sentindo culpa, mas eu percebi que eram algumas coisas que ele pensava de ruim. Talvez um ódio que ele estava guardando no coração. Não vou entrar em detalhes, que era alguma coisa bem pessoal da vida dele. E eu percebi que ele estava com muita raiva, com muito ódio de uma situação que ele estava vivendo familiar. Talvez com vontade de matar alguém, matar uma pessoa. E naquele momento ele estava com muita raiva, com muito ódio, e ele começou a sentir culpa porque ele estava se achando muito ruim. Então talvez ele estava se achando até nem merecedor de tudo aquilo que a gente estava falando ali naquele lugar. Do amor de Deus, do abraço que ele estava recebendo, do amor que a gente estava dando para ele, né, de tudo aquilo. Mas quando ele começou a ver que o Senhor o amava mesmo assim, e que o amor de Deus, é este amor. É a graça é amor imerecido. Você não merece, mas o Senhor ama. E Ele te dá essa oportunidade de você poder dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu me arrependo, né? Então, quando de repente comecei a ministrar isso ali no coraçãozinho dele, e ele começou a chorar, e eu falei assim, pede perdão. Se você precisa de pedir perdão para o Senhor, pede perdão. Renuncia a essa raiva, esse ódio, e pede perdão. E o Senhor vai te perdoar. E eu percebi que hoje ele já amanheceu bem melhor. Eu acho, ele queria até vir embora ontem ainda, mas hoje ele ficou até o final, né? Ficou até o final, estava bem melhor hoje. Então, isso é graça. É o Senhor olhar para você e ver que você não merece, mas mesmo assim, Ele te perdoa. É olhar para a gente e ver que a gente é culpado, mas mesmo assim Ele fala, olha, você é culpado, mas eu pago a sua culpa, porque você não tem como pagar. Você não tem, mas eu pago no seu lugar, porque eu amo você, eu te absolvo. Essa é a graça, esse amor imerecido do Senhor. E muitas vezes a gente não entende isso, às vezes a gente rejeita essa graça. Quantas pessoas, às vezes, que têm a graça do Senhor para viver uma vida nova, uma vida diferente, e rejeita essa graça, e não recebe essa graça, né? Ele não tem Jesus como seu Salvador, ele vive uma vida, né, destruída, e às vezes até porque acha que não merece. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas, eu mesmo converso com bruxos, ex-bruxos, né? Ou assassinos, pessoas envolvidas no crime. Ela fala, eu nunca vou ser perdoada, eu não mereço. Mas não é uma questão de merecer. É uma questão que Deus escolheu você. Escolheu você. Para dizer para você, olha, eu escolhi você, não porque você merece, mas porque eu te escolhi para te amar, para pagar no seu lugar. E a única coisa que você precisa é me aceitar como seu Salvador. É se arrepender dos seus pecados, é me escolher. E sou eu que vou te dar condições de você vencer suas fraquezas. Amém? Baixe sua cabeça, fala um pouco com o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus mover no seu coração. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero viver essa graça. Né?
quando o Carlos estava falando de riquezas, tem um versículo que eu gosto muito que fala assim: as bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. As bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. As riquezas de Deus não nos acrescenta dores, amados. As riquezas do mundo traz dores para nós. Muitas dores. Mas as riquezas do Senhor não. As riquezas do Senhor, ela só traz bênção para nós.